com o pessoal do GOI, chamando na porta que a casa tinha caído. O fato de ter pessoas de classe média alta... E isso é uma coisa nova que a gente está relatando agora, mas está nos autos. Caberia à polícia e ao Ministério Público, tá certo, fazer uma investigação mais acurada. Só que eles esqueceram de um detalhe. O feriado do Dia do Trabalhador de 2003 mudou completamente a vida de várias famílias. O que era para ser um feriadão de diversão se tornou uma tragédia. Naquele ano, 2 adolescentes de 16 anos foram assassinadas em Pernambuco. O crime, que para muitos ainda deixa dúvidas sobre a autoria, chocou o Brasil e ficou conhecido como Caso Serrambi. Quem matou Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão? Maria Eduarda e Tarsila, que moravam na zona sul do Recife, estavam no ensino médio e estudavam em escolas de classe média. Em 2003, as amigas foram convidadas para passar o feriado do Dia do Trabalhador com um grupo de amigos na praia de Serrambi, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Elas estavam empolgadas com a chegada do feriado. Arrumaram as malas e seguiram para o destino. No local, ficaram hospedadas na casa de veraneio de um amigo, onde havia mais 6 convidados. Segundo as investigações da polícia, as adolescentes e 5 amigos, com exceção do dono da casa e da namorada, foram fazer um passeio de lancha até o Pontal de Maracaípe no dia 3 de maio de 2003. Chegando ao local, foi combinado um horário de retorno. As adolescentes, então, decidem caminhar sozinhas à beira-mar. Inclusive, chegaram a ser fotografadas. Esta seria a última imagem de Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão com vida. O dia passou e as jovens não voltaram para o ponto de encontro. Assim, os amigos voltam para Serrambi e Maria Eduarda e Tarsila ficam na praia. Consta nos autos do processo que as adolescentes ligaram de um orelhão a cobrar para o amigo e combinaram um local para encontrá-las na praia de Porto de Galinhas. Apesar disso, elas não teriam cumprido com o combinado e resolveram pedir carona até Serrambi. Os amigos informaram que procuraram por elas, mas disseram não ter encontrado nenhuma pista. Deste dia em diante, as jovens nunca mais foram vistas por amigos e familiares. A família procurou o GOI e eu fui chamado, eu acredito, se não me engano, eu estava de serviço, que a gente tem, cada final de semana, tem alguém que fica de plantão. Era o meu plantão nessa época e eu fui chamado para atender inicialmente aquilo que se pensava ser um possível sequestro. A polícia entra em ação e começa a procura pelas jovens. No Recife, os amigos e familiares faziam correntes de oração para que as adolescentes fossem encontradas com vida. Os dias foram passando e as famílias ficaram sem resposta. E apesar da polícia mobilizar um grande aparato desde o sumiço das adolescentes, o pai de Tarsila, José Vieira, decide procurar por elas. Após 10 dias do desaparecimento, ele encontra os corpos das duas em um canavial em Camela, no distrito de Ipojuca. E conversando lá com o pai de uma delas, que era o Tarsila, ele tinha um grupo que fazia motocross. Então ele disse: doutor, os senhores estão fazendo a busca aí, rodando, uma área muito grande, né? Não tínhamos viatura. E nesse sentido, eles começaram a auxiliar com motos para irem naquelas estradas vicinais ali de canavial. E um dos amigos dele foi quem localizou, que ele avistou urubu e foi para lá e encontrou os corpos. A busca pelo assassino ganha força entre as polícias. Aquela região onde elas teriam sido vistas
Pela última vez, perto ali do Girador, onde tem ali umas padarias, algumas coisas, era estrada de terra ali para Serrambi. E tinha um barzinho ali onde o pessoal teria visto elas entrando numa Kombi. Então já se tinha uma linha de que elas poderiam ter pego um transporte que era muito comum fazer esse transporte, Maracaípe, Serrambi, Camela, Nossa Senhora do Ó, tudo ali passava alguns transportes. No dia 18 de maio de 2003, o Grupo de Operações Especiais, o GOI, da Polícia Civil, prende os irmãos Marcelo e Valfrido Lira. E no final de semana, num domingo para segunda, eu já acordei com o pessoal do GOI chamando na porta que a casa tinha caído. Então o Valfrido já estava dentro de um dos carros, tá certo? E eu disse a ele o seguinte, que ele estava no caminho errado. Aí ele até perguntou se tinha combinado eu e o Valfrido, porque o Valfrido já tinha dito a mesma coisa. Então me trouxeram. Quando chegou na cidade de Bezerro, eles pararam o carro, ameaçaram botar o saco na minha cabeça. Eu disse a ele que poderia colocar o saco, poderia atirar na minha cabeça, mas eu não ia confessar uma coisa que eu não tinha feito, tá certo? Me trouxeram nesse mesmo dia para o local do crime, me deixaram dentro do carro, subiram lá e colocaram as coisas que tinha na minha Kombi, que era um pedaço de corda de nylon e um barbeador que eu tinha tirado a barba no sábado, e colocaram lá no local do crime, tiraram foto, tá certo? E tinha tirado foto também no meu carro lá, para dizer que a mesma coisa que tinha na minha Kombi, tinha encontrado lá, só que foi eles que plantaram. Só que eles esqueceram de um detalhe. Mas primeiro levantamento que a polícia tinha feito no local do crime, tinha tirado foto e não tinha essa corda de nylon, nem papel de bombom, nem um barbeador. Quase um mês depois, no dia 16 de junho de 2003, os combeiros são indiciados pelo crime. Eles investigaram 2 pessoas inocentes, né? 2 pessoas foram pelo caminho errado, porque o que eu posso dizer que puxou para cima de mim e de meu irmão Valfrido é um passado do meu irmão mais novo, que no ano 2000 ele teria assassinado a esposa dele. Então, quando o Grupo de Operações Especiais do GOI passou em Camela, a avó da vítima abordou o pessoal do GOI e procurou saber dele o que é que eles estavam fazendo. Então, assim eu fiquei sabendo. Então, o pessoal informou a ela que tinha desaparecido 2 jovens e tal. Aí ela disse ao pessoal do Grupo de Operações Especiais que talvez teria sido o irmão da pessoa que tinha assassinado a neta dela. Então, eu acredito que em vez do pessoal do Grupo de Operações Especiais do GOI investigar outras pessoas, aí foram direto para cima de mim e de Valfrido. Os irmãos Marcelo e Valfrido Lira trabalhavam com transporte alternativo no litoral sul de Pernambuco. Eles usavam uma Kombi, um veículo comum na época, para transportar as pessoas entre uma praia e outra. Marcelo e Valfrido Lira eram conhecidos na região e o caso chocou os moradores do local, que acreditavam na inocência dos irmãos combeiros. 4 dias depois da prisão dos irmãos Lira, o então promotor de Pojuca, Miguel Salles, devolve o inquérito à polícia e alega que alguns pontos não haviam sido esclarecidos. No dia 18 de julho de 2003, a Polícia Civil entrega o inquérito com as novas diligências. 3 dias depois, os combeiros são liberados porque expira o prazo de prisão temporária. Durante anos, o inquérito passou por idas e vindas. Miguel Salles, que faleceu em 2014, chegou a pedir novas diligências 3 vezes, colocando em xeque as investigações. Mas houve uma certa ingerência do então promotor quando ele queria nos, vamos dizer assim, orientar para uma linha de investigação apenas. Nós queríamos seguir 3, 4, 5 linhas que apareciam, a gente tinha que seguir. Se houve ou não a condenação, isso aí já não é questão da Polícia Civil. Nós investigamos, levamos as informações, o Ministério Público, posteriormente ao promotor que estava atuando
primeiro, entendeu que era suficiente para oferecer a denúncia e foi a júri, e o júri é soberano. Se o júri entendeu para absolver, eu não tenho o que falar, mas o trabalho da polícia levou àquela conclusão e eu não mudo nenhuma linha do trabalho que eu realizei. O que, de certa maneira, me deixa muito à vontade é que eu, sendo sido o primeiro delegado do caso, 4 delegados, se não me engano, investigaram após a nossa equipe, uma das equipes sendo da Polícia Federal, totalmente independente, e, até onde eu saiba, nada diferente daquilo que foi traçado na primeira investigação. Então fica muito difícil acreditar que mais 4 profissionais, sendo um também da Polícia Federal, não encontrariam alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, se tivesse ali algo que fosse escondido, algo que fosse empurrado para facilitar para alguém. Teria vindo à tona. E essas equipes que trabalharam muito bem e de forma totalmente independente disseram absolutamente a mesma coisa que a nossa primeira equipe. A pedido do Ministério Público e da Secretaria de Defesa Social, a Polícia Federal assume as investigações do duplo homicídio no dia 13 de dezembro de 2004. 6 meses depois, em 16 de junho de 2005, a Polícia Federal conclui o inquérito e chega ao mesmo resultado da civil. Os irmãos Combeiros são indiciados. Em dezembro de 2006, a Polícia Federal conclui o caso novamente, após o promotor pedir novas diligências. No início de 2007, Miguel Salles devolve o inquérito mais uma vez. O caso volta para a Polícia Civil e 2 novos delegados assumem as investigações. Partindo do zero, a gente não tentou, eu diria, se envolver com o que já tinha sido apurado, né, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil. A gente partiu do zero, juntamente com o promotor da época, e fazendo todas as diligências que ele pedia, que ele solicitava. Investigar A, B, C, investigar um carro aqui, um carro acolá. Em 2 de janeiro de 2008, a Procuradoria-Geral de Justiça designa 2 promotores para analisarem o inquérito. 2 semanas depois, o Ministério Público de Pernambuco oferece denúncia contra os combeiros. Então, todo o caso se retratou desde o início da nossa investigação, caminhou para confirmar o que já tinha sido feito, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal, nessa época. Não há nenhuma prova nos autos que indique qualquer contato de Marcelo e de Valfrido Lira com as inditosas vítimas, com as 2 meninas. Não há nada no processo que vincule eles ao caso. À época, posso dizer que o convencimento emergia de 3 inquéritos, né, que foram instaurados, um pela Delegacia de Homicídios, outro pelo DHPP e outro pela Polícia Federal. Então eu dizia à época que só faltava o FBI ter investigado esse caso e todos os 3 inquéritos convergiam no entendimento da responsabilidade dos acusados à época dos combeiros. Então eu posso enumerar alguns fatos. O primeiro, né, de ter sido as vítimas terem sido vistas com vida até por volta de 18h30 do dia 3 de maio de 2003, ocasião em que foram avistadas por uma testemunha, a senhora Regivânia, ingressando na Kombi, identificada como sendo a Kombi, né, do senhor Marcelo, e ela chegou a visualizar o Valfrido como na posição do cobrador. Além disso, elementos foram encontrados tanto no local em que as vítimas foram encontradas, no canavial, né, como vestígios de lâmina de barbear, de fios de nylon, de invólucros de bombons, e esse mesmo material foi encontrado posteriormente na Kombi do senhor Marcelo. Além disso, os óculos de Tarsila, óculos extremamente assemelhados, né, foram visualizados no porta-luva, foram encontrados no porta-luvas da Kombi de Valfrido posteriormente. Além disso, os álibis dos acusados não se viram provados, inúmeras contradições nos depoimentos deles.
enfim, uma profusão de fatos que, né, levavam ao convencimento de que eles eram os responsáveis, né, por esse fato que abalou, né, a sociedade e a opinião pública à época. Primeiro, Regivânia, ela não foi ouvida, ela não chegou aí ao tribunal do júri, ela não foi ouvida no plenário do júri, ela foi ouvida na primeira instrução, né? Porque o processo do tribunal do júri é um processo escalonado, na instrução ela foi ouvida, mas ela foi ouvida tardiamente. Ela foi ouvida tardiamente. E a reprodução simulada pelos peritos do Instituto Criminalística, eles chegaram à conclusão que na posição que Regivânia estava, na posição que a Kombi estava, e o horário, pela escuridão e pela claridade dos faróis, ela não teria condições de nem reconhecer nem Valfrido, nem Marcelo Lira. Portanto, o depoimento de Regivânia, ele não tem cunho científico, nem cunho lógico para a tal assertiva dela dizer que reconheceu Valfrido Lira. Impressionante que ela, inclusive, ela reconhece a cutis, a cor dos olhos dele, numa distância considerável. Talvez a Regivânia nem falou isso, o pessoal botou lá como ela tinha dito isso, até porque foi feito a simulação do caso e isso aí ficou descartado. O pessoal que fez a simulação, a perita Vanja, ela descartou isso aí porque como tem 30 metros de distância e o local é escuro, não tinha condições nenhuma dela reconhecer Valfrido nem ninguém. Quando eu assumi o caso, foi um dos primeiros atos, foi ouvir os bombeiros, porque eu precisava ouvir a versão deles, para que eu não tivesse acesso ao que estava à minha exposição dos autos, eu queria ouvir a versão deles. E, felizmente, a versão deles não batia em nada o que se tinha apurado à época, né? A questão da Kombi é muito forte quando eles foram para a Cachoeirinha, esconder essa Kombi. Houve uma pintura na Kombi, no para-choque. Então essa versão dele não se sustentava. E ainda mais avançamos, a gente tentou descartar tudo que foi produzido, mas avançamos com a descoberta de óculos do sol de Tarsila. É o mesmo óculos que ela estava usando no dia do fatídico e foi fotografada com esse óculos. E esse óculos foi visto, e aí 5 anos depois a gente já conseguiu gravar em vídeo o depoimento de uma das amantes dos bombeiros, e ela confirmava em vídeo gravado, que está dentro dos autos, que o óculos que estava dentro do carro do Valfrido e do Marcelo era o óculos que era da Tarsila Guzmão. Encerrado o depoimento da Silva, conhecida por PP, ela reconhece o óculos que se encontrava no carro do Valfrido como sendo este aqui, semelhante a este, que é exatamente o óculos parecido com o que Tarsila usava, né? Esse óculos aí. Claro, evidentemente que era um objeto, esse objeto desapareceu, por conta de ser lógico, desaparecer com aquele indício, mas se confirmou que aquele óculos de fato era o óculos que estava dentro da Kombi do Marcelo e do Valfrido, que inclusive uma das amantes deles tinha se utilizado do óculos. O fato de ter pessoas de classe média alta levou a esperarem uma teoria da conspiração para que a pessoa mais abastada, entre aspas, fosse a culpada e que estaria querendo empurrar ou culpar algum outro. Todos foram investigados da mesma forma, ouvidos todos os garotos que estavam lá, o garoto mais velho, que era filho do proprietário da casa, foi ouvido, e nós tivemos N outras dificuldades, como, por exemplo, pessoas que eram conhecidas, um rapaz especificamente que era conhecido na área de Porto Galinhas, por já ter alguns problemas comportamentais, e que porque tinha o mesmo nome do garoto lá da casa, mas não o sobrenome, as pessoas já automaticamente disseram que se tratava dele. No caso, eram 2 Tiagos, e que foi reforçado, infelizmente, recentemente, pelo fato de estar próximo desse marco de 20 anos, e pelo ano passado, esse rapaz que foi investigado, no ano passado, ter sido aí
alvo aí de muitas denúncias e de algo que ocorreu em São Paulo, aí, questão de violência e tudo. Mas era outra pessoa. No início de 2008, o promotor Miguel Salles é afastado do caso. Marcelo Lira é preso no dia 17 de janeiro de 2008. Valfrido foge, mas se entrega no outro dia. E alguns atos processuais dentro do inquérito eram vazados para a parte que eram suspeitos do crime, que eram os combeiros. E a gente ficava sem entender na época por que esses vazamentos ocorriam. Tanto é que findou, já chegando no final, quando a gente, de fato, entendeu que os combeiros são os únicos responsáveis pela morte de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão, quando a juíza, doutora Andréa Calado, ela nos dá, logo depois de todas as investigações realizadas, ela nos dá o mandado de prisão. E isso é uma coisa nova que a gente está relatando agora, mas está nos autos. Os combeiros estavam interceptados e naquele momento da prisão, às 6 horas da manhã, os combeiros retratam uma íntima ligação com o promotor que não estava mais atuando no caso. Eram outros 2 promotores, porque o Ministério Público entendia que naquele momento o doutor Miguel não mais somava. E aí, para nossa surpresa, ao ser preso, um dos combeiros, naquela manhã, com a ordem da juíza doutora Andréa de Pojuca, antes de ser preso, ele deu um telefonema para o doutor Miguel Salles, procurando saber, se informar o que estava acontecendo naquela manhã, uma vez que a gente estava batendo na porta dele. 2 anos após a prisão dos irmãos Lira, a Justiça marca a data do júri popular dos combeiros. O julgamento tem início no dia 30 de agosto de 2010. Familiares de todos os envolvidos no caso Serrambi estiveram no fórum. Do lado de fora, diversas pessoas estavam com cartazes apoiando os irmãos combeiros. E no dia 4 de setembro de 2010, após 5 dias de júri, os jurados decidem, por 4 votos a 3, que os combeiros são inocentes. Um recurso especial chegou a ser impetrado pelo advogado Bruno Lacerda, que na época representava os pais de Tarsila. Segundo ele, houve a presença de nulidade no júri e, por isso, o mesmo deveria ser invalidado. Bem, eu recorri até onde foi possível, notadamente em face de um fato que foi flagrado pela mídia à época. Isso não sou eu que estou dizendo, eu sequer havia visto, porque me passou na época pelo cansaço de quase 6 dias de júri, eu não havia presenciado esse fato, eu havia me retirado nesse momento, mas foi flagrado pela imprensa, foi noticiado e documentado, e eu juntei aos autos a informação de que após a proclamação do resultado do julgamento, alguns jurados chegaram a aplaudir o resultado, e uma das juradas, uma que estava sentada no meio da bancada dos jurados, se levantou e, se dirigindo ao acusado Marcelo, disse: "Eu não disse que ia dar certo". Portanto, a sentir da assistência da acusação, houve um julgamento parcial, já que, tendo sido o score por 4-3, foi um voto decisivo o dessa jurada, então nós entendemos que havia causa suficiente para nulificação desse júri, por ficar aprovada a falta de isenção, ao menos dessa jurada flagrada pelos meios de comunicação à época. Quem diz isso é a acusação, que ouviu uma jurada ter dito isso. Ninguém mais ouviu isso, nem a defesa, nem os demais jurados. Portanto, eu não posso dizer que sim ou que não. Na realidade, não se provou que essa jurada fez essa manifestação. Isso é algo alegado pelo Ministério Público, e não foi nem o Ministério Público, foi a assistência da acusação que alegou que tal fato, que isso tenha acontecido. Mas nós da defesa, houve o escoimo disso, o escorreito, houve a depuração e nada restou provado quanto a isso. No dia 10 de março de 2015, a primeira Câmara Criminal do TJPE nega o recurso especial que pede a anulação do júri. O caso segue para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
3 anos depois, em 2018, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, monocraticamente nega o recurso especial que pede a anulação do júri. Por fim, em setembro de 2018, a 5ª turma do STJ, de forma colegiada, também nega o agravo instrumental. Agora, não cabe mais recurso. 13 anos se passaram desde a absolvição dos irmãos Marcelo e Valfrido Lira. Se um dia as meninas tivessem entrado no meu carro, pode ter certeza de uma coisa: hoje elas estariam vivas, porque eu jamais na minha vida teria coragem de ter a vida de alguém. É muito difícil você passar pelo que eu passei. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo que eu não tenho. Porque a pior coisa que tem no mundo é você pagar por uma coisa que você não deve. Todo tempo eu tinha minha consciência tranquila e tenho, que não fiz nada com ninguém. Tinha certeza de uma coisa: como o caso era muito sério, eu tinha certeza de uma coisa, que só sairia no júri. Marcelo Lira recomeçou a vida. Valfrido Lira cumpre pena e responde a um processo por uso de documento falso. O Valfrido, em 2003, o delegado do Grupo de Operações Especiais, na época, Dr. Paulo Beres, que era o delegado titular do GOI, não sei se foi escuta telefônica, não lembro, e ele começou a investigar, porque o Valfrido tinha uma habilitação categoria E e não sabia nem ler nem escrever, só assinar o nome. Então, ficou numa investigação, e depois dessa investigação saiu uma sentença. Essa sentença foi recorrida pela advogada de Valfrido, e quando Valfrido menos esperou, chegou o mandado de prisão, ele está preso. Em 2023, com o marco dos 20 anos, o caso Serrambi deve prescrever. Me senti perseguido pela polícia, né? Porque eu tenho minha consciência, tanto eu como meu irmão, que a gente não fez nada com ninguém. Foi muita humilhação, tanto para mim quanto para minha família. Hoje eu não boto mais isso no meu pensamento, tá certo? Eu vivo tranquilo, porque se tem uma coisa que me ajuda é minha consciência, tá certo? Eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, sempre dormi tranquilo a respeito disso aí. Mas a vida continua. Sim, é o sentimento, creio que, de toda a sociedade pernambucana, né, de que houve uma impunidade. Eu não posso avançar mais, né, repito, em profundo respeito à decisão judicial transitada e julgado, apenas indicando as razões que me conduziram ao convencimento, à época, né, da responsabilização dos acusados. Penso, né, que não haveria outra linha de investigação senão a que foi realizada pela Polícia Federal, pelo GOI, né, e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil de Pernambuco, todos três com trabalhos exemplares e todos três, né, com idêntica, adotando, né, ao final, concluindo da mesma forma, no caso, pela responsabilização única e exclusiva, né, dos denunciados. Valfrido e Marcelo Lira realmente são inocentes e não têm participação nenhuma nesse crime bárbaro. Enquanto isso, a sociedade pernambucana continua dividida em relação ao caso Serrambi. Existem outros envolvidos no caso? Quem tirou a última foto das meninas na praia? Quem matou Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão?